Vamos orar por ele? Amantíssimo Deus, nesse momento te apresento o teu ungido que irá ministrar a tua palavra. Que tu abra sobre ele as comportas do céu, derrama sobre ele uma unção de capacitação, intrepidez, sabedoria, para que ele possa ser seu instrumento. E toda a palavra que sai da boca dele, Senhor, seja o teu Espírito a usá-lo, e através da palavra alimentar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Glória a Deus. Salve da igreja, capaz do Senhor. Isso que o Alexandre estava falando a gente começa sem experiência. Eu dava aula de escola dominical, aí fui de ministério, fui para um ministério onde eu comecei a dar aula também, mas na sala dos homens. Ali era cheio de pastor, reverendo, e eu comecei, a gente acaba tendo que estudar mais para não falar besteira, porque o bicho pegava, os debates eram profundos, ali é igreja muito grande, tem gente que não segue mesmo os artigos de fé da igreja, aí entende de outra forma, tem uns que vêm da Universal, tem uns que vêm da Assembleia de Deus, outros da Batista Tradicional, aí tinha uma linha de raciocínio, mas dá crescimento, dá maturação e fortalecimento na presença de Deus. Foi maravilhoso aquela época ali, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Apocalipse. Nós vamos estar lendo hoje. Botou, Davi? Não, gravou? Estou falando. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 12. Em nome de Jesus. Já está. Assim vai falar a palavra de Deus. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada esta salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Glória a Deus. Senhor meu Pai, em nome de Jesus,
Senhor, estou aqui neste lugar novamente não para fazer o meu eu vigorar ou a minha vontade, mas a sua. Senhor, me use como vaso neste lugar para falar a sua igreja, para fazer a sua boa obra e entregar as boas novas que vêm direto do teu trono. Me capacite, me oriente através do teu Espírito que em nós habita, Senhor, é que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja nosso Deus. Vocês notaram o que estava acontecendo nessa passagem bíblica? Nós falamos trechos da batalha celestial. Existem teólogos que vão falar que isso aconteceu entre o primeiro e o segundo versículo do 1 Gênesis, que foi Satanás, que era o grande dragão, que chamava-se Lúcifer na época. Lúcifer é anjo de luz. A sua exponencial era uma criação maravilhosa, exponencial, fortalecido, anjo. Era uma das maravilhas de Deus, mas ele entendeu que ele poderia superar o próprio Criador. E foi ontem ele não conseguiu. Deus, em sua infinita natureza, não precisou nem intervir, mas a sua autoridade foi dada pela batalha que aconteceu. Mas houve perdas. Ele não venceu sozinho. Aqui vai falar que ele viu a terça parte das estrelas. 1/3 dos anjos do Senhor foram a ele. E ele conseguiu cair com 1/3. O que nós hoje temos aqui, porque aqui nessa passagem vai falar, quer ver no 12, ó. E vós que neles habita, aos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e vós o tem grande ira. Hoje Satanás não está no inferno. No inferno não tem ninguém lá. No céu só Deus e os anjos. Ninguém está no inferno, ninguém está no céu. Isso só vai acontecer após o juízo. O príncipe deste mundo é o nome que é chamado hoje o antigo Lúcifer, que não é mais anjo de luz. Hoje ele é um anjo caído. Mas ele já está condenado. Mas nesse versículo ele fala que ele está aqui. E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, porque a volta de Jesus é iminente. Satanás tem pouco tempo, porque quando Jesus voltar, aí sim ele vai para o inferno. Por enquanto ele está aqui. Ele e seus demônios vigoram e ele é chamado de príncipe desse mundo, porque jaz no maligno. Nós, quando caímos, abrimos esse precedente. A gente vai falar aqui. Essa pregação teria o título de A Maior Conflito da História. Ele cai, depois de tentar usurpar o trono do próprio Deus. Não tinha como. Criatura não conseguiria suplantar o próprio Criador. Apesar de Deus o ter feito grandioso. Mas ele quer atingir Deus de alguma forma. E Deus tem a criação, depois vem a criação. Quando o homem é criado, a terra, o homem é criado, ele já existia. Porque se mesmo teólogos vão falar que ele veio entre o primeiro e o segundo versículo de 1 Gênesis, depois houve a criação do homem, de todas as coisas. Deus criou Adão e Eva, e ali ele teve a criação aqui na terra. Ele criou o primeiro. Tem gente que brinca de que a mulher foi feita depois, o negócio das costelas, mas isso não existe. É uma forma de espiritualidade de falar isso. Se você vê, as costelas é do mesmo tamanho. Deus pode ter usado a parte de Adão, é como se fosse a costela, mas não é que ele tenha menos uma, porque foi tirado. O número é igual. Mas Deus notou que ele precisava de uma disjuntora. Mas antes disso ele já tinha batizado todos os animais, todas as coisas foram feitas com a presença do homem. Ele foi criado mediante a essência do próprio Deus. Ele fez o barro e fez o homem. Tudo era maravilhoso. Deus fez o homem para a imortalidade, para a felicidade, do mesmo jeito que voltaremos a ser na glória com ele. Porque a palavra de Deus fala que não haverá choro nem ranger de dentes. Aqui nessa terra há. Mas naquela época também não tinha. Só que já tinha a corrupção da criação, com o nome de Satanás.
que aqui nessa passagem nós vamos ver que ele vai falar da serpente, que é o diabo. Ele era o próprio diabo e ele se fez, é que eu não marquei, Tiro 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás. Satanás querendo corromper o que ele mesmo já tinha se autocorrompido. Ele já era caído, já tinha sido derrotado, já estava condenado, mas ele tinha uma criação que Deus amava. Daquela forma ele queria atingir Deus. Então ele se fez serpente e através dele ele conseguiu a queda do homem. Quando Deus percebe o que aconteceu, ele vai falar em Gênesis 3,15. Abre aí, Davi, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás, ele estava condenado. Ele conseguiu que a criatura, menino das horas de Deus, começasse o processo de condenação junto com ele agora. As palavras que nós vamos ver é que Jesus venceu o diabo. Ele o derrotou. Mas a vitória de Deus ainda não está completa. Mas por quê? Porque Jesus é o Deus, é o próprio Deus. Ele derrotar o Satanás já era previsível e notório que isso aconteceria de novo. Mas dessa vez ele não precisa simplesmente derrotar um inimigo. Ele precisa ter o intento que a maior vitória de Deus é a nossa salvação. Então Satanás, quando ele ouve essa profecia, ele entende que a tua semente, é a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, que a semente da mulher irá ferir a serpente. A semente da mulher irá derrotar Satanás de vez. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Jesus, ele voltou. Às vezes eu falo para você, às vezes como uma operação SWAT de Deus. O homem caiu, destituídos, todos nós pecamos, destituídos somos da graça de Deus. Dessa forma, Satanás conseguiu o seu intento, mas Deus fala, não acabou a história. Ainda há um curso para ser seguido. E Deus, com essa profecia, prepara o nosso resgate, que vai acontecer com Jesus. Jesus nasce como semente da mulher. Ele se prepara 30 anos para assumir o seu ministério, que usa 3, começa a preparar o seu ministério e se impondo como Messias, como Filho de Deus, e morre, como Isaías falou, que era previsto na cruz do Calvário, para que a expiação seja feita e através da expiação, a justificação, perdão e salvação. Mas ele falou que todos seriam salvos? Não. Agora a batalha começa um a um. Porque tem um filme, eu quando estava estudando, eu lembrei de um filme antigo que eu li. Eu gostava de Bang Bang. Tem um filme que falava com a Ponte do Rio Quais. Era um filme da Segunda Guerra que os nazistas pegam uns soldados americanos para construir uma ponte desse rio. Aqueles soldados ficam ali batalhando, eles ficam prisioneiros durante um tempo, mas eles começam a entender, pegar gosto, eles começam a querer aquela ponte pronta. Eles esqueceram que era uma guerra e aquela ponte ia ser usada por inimigo. O capitão que estava à frente dos prisioneiros, ele começa a pegar gosto, essa ponte vai ficar bonita, já que nós estamos aqui, vamos fazer bem feito. No final do filme, os aliados vão lá e querem destruir a ponte, ele resiste, não, nós aqui fizemos.
Mas eles iam matar milhares de americanos e aliados por causa disso. Aquela ponte ia servir como salvação dos nazistas. Esse filme é antigo. Jesus é essa ponte. Ele derrotou Satanás. Quando ele derrota Satanás, eles colocam como eu sou a verdade, o caminho e a vida. A partir desse momento ele fala isso. Eu sou a verdade. João 14,6, Davi, bota aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele é a ponte. Nós não tínhamos o caminho para ir a Deus. Deus parecia uma coisa inatingível, mas Ele, a partir da expiação, Ele abre um caminho para nós nos achegarmos a Deus. Ele abre um caminho para nós nos recuperarmos. Um caminho para nós sermos resgatados por esse Deus através dessa ponte que é Jesus. Mas Satanás sabia disso. Satanás sabia que isso ia acontecer, porque houve a previsão. E no jardim do Éden mesmo, quando é expulso, não só Adão e Eva, eles já sabiam que aquele conflito que começou em Gênesis ia perdurar até Apocalipse, porque na volta de Jesus que a vitória vai acontecer. Jesus conseguiu na cruz do Calvário nos dar o caminho. E até mesmo quem lá no Antigo Testamento que foi usado para preparar aquela batalha. Quando Deus lá em Abraão faz a primeira aliança, Ele começa a preparar um povo e orientar o povo, e já começa a falar no Velho Testamento que viria o Messias. Tanto que durante os 30 anos primeiros de Jesus, Ele não fez o ministério, Ele precisava se enquadrar em tudo que havia sido profetizado. Ele virá da genealogia de Davi. Ele será um judeu. Ele participou do Bar Mitzvah. Ele guardou o sábado. Tudo ele fez para poder se enquadrar. Ele podia, eu sou o Cordeiro Imaculado do próprio Deus. Os posicionamentos dele como homem, como judeu, eram incontestáveis, para que ele se enquadrasse e o sacrifício fosse válido. Não era qualquer um. Naquela época, os sacrifícios eram normais. Um pouco antes, tinha sido abolido o templo nos 400 anos de silêncio, um pouco depois de Alexandre o Grande. Uma parte da história da humanidade que não consta na Bíblia. Mas as pessoas, os judeus na época, eles sacrificavam para amenizar seus próprios pecados. Mas agora o sacrifício maior foi feito por Jesus. Mas Satanás sabia que isso estava para acontecer. Ele sabia que a profecia de Deus era forte e eminente, e ele queria impedir, e ele vai tentar fazer isso. Aqui nesta mesma terra, ele vai lutar para que Jesus não abrisse esse caminho. Logo de cara, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E entende-se que ali tinha 2 sementes, Caim e Abel. Abel era bom, Caim tinha uma malignidade que o próprio Deus o confrontou depois. E Satanás entendeu que o próprio Abel poderia ser o caminho para esta genealogia que traria Jesus. Ele conseguiria impedir, e ele, nas suas artimanhas, ele consegue Caim. Mate a luz. Cadê? Abel matou Caim. Desculpa. Olha a confusão. Abel matou Caim. Os 2 irmãos, ele consegue isso fez, mas Deus continua. Deus continua, e um pouco depois existem 7, outro filho. E 7, com a mesma semente de benigna, ele vem trazendo a genealogia.
aos poucos, Satanás vai fazendo, vai vendo as coisas, e de novo, nesse primeiro intento, Caim, para matar Abel, numa tentativa frustrada de impedir o nascimento do prometido descendente da mulher. Mas vem Sete. E dessa linhagem veio mais tarde o descendente da mulher. A corrupção de todo o gênero humano foi outra tentativa frustrada de tentar impedir. Satanás entendeu que a genealogia começou, mas ele podia influenciar. Ele não teve como matar Sete, mas ele começou a corromper a humanidade. A humanidade estava corrompida de tal forma que não tinha recuperação. O intento dele parecia que ele ia conseguir fazer isso todo para impedir que o prometido viesse. Porém, Deus proveu a arca para a salvação de Noé e sua família. Jesus Cristo é a nossa arca da salvação. Jesus pegou um mundo totalmente corrompido e depois prometeu ao próprio Noé que nunca mais faria isso através das águas. Mas ele limpou todo o planeta, toda a população e toda a raça humana que estava corrompida foi tragada. Deus limpou, filtrou para de novo ter o caminho para ter esse prometido. Satanás faria os intentos, Deus proveu a arca para a salvação de Noé. Ele limpou. Gênesis 1-22, ele vai falar sobre esse intento. Ele precisava limpar, mas manter a genealogia, manter a linhagem. Ele precisava salvar o nascimento. Então ele condenou quem estava perdido. Deus faz isso até hoje. Se nós vamos ver os povos que Deus mandou exterminar, você vai entender que o nível de iniquidade desse povo é de nível tal que o que Deus quer deles, ele não consegue mais. O que Deus quer de você é a sua salvação. Deus quer a sua salvação. No momento que ele entende que a sua salvação não tem mais como acontecer, a tua vida perde importância. Porque todo o intuito da nossa vida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E a partir daí, buscar a Ele e nos salvar. Esse grande conflito da história é para a nossa salvação. Quando Ele nota que você não segue, que você não busca, que você não mostra crescimento, falhar, nós não somos perfeitos. Aquele povo não tinha salvação, não tinha valor para Deus. O povo, que os espias veem na terra prometida, Deus manda exterminá-los. Quando Saul vence os amalequistas, Deus manda exterminá-los, mas Saul não faz. Mas por que ele não faz? Se eu bem me lembro, você deve ter lido sobre essa passagem, né? Há pouco tempo. Ele traz os espojos, ele traz os animais, ele traz coisas, e Deus manda o profeta falar com ele. Por que você fez isso? Deus mandou exterminá-lo. Mas por que Deus vai exterminar um povo? É aí que nós precisamos entender quando nós vamos pecar, quando nós erramos. O arrependimento é uma busca incessante. Por quê? Porque Deus quer a tua salvação. É a única coisa que interessa na tua vida. Se você se afasta de Deus a ponto de não ter como retornar, o teu valor acaba. Porque essa vida é para a tua salvação. E aquele povo não tinha mais como se salvar. E poderia corromper o povo de Deus, que estava separado. Israel estava se fortalecendo. Essas alianças, como Acabe teve com Jezabel, começou a corromper esse povo, porque Deus proibia essas alianças justamente por isso, porque um povo que não estava firme na fé começava a fazer alianças com outros povos que tinham deuses pagãos,
sacrifícios a outros deuses, conhecimentos pagãos que corrompiam até as crianças e os animais. Esses povos infiltrados dentro do povo de Deus começavam a corromper o povo de Deus e conseguir o afastamento de Deus. Então Deus falou várias vezes para que esses povos fossem destruídos. E aqui, nesse momento, isso aconteceu. E no terceiro fato aconteceu que o infanticídio que provocou a matança de muitas crianças israelitas do sexo masculino no Egito. O povo era escravo, mas o povo de Deus precisava ser fortalecido. E ele ali, depois do tempo da morte de José, aquele povo, mesmo escravos, mesmo perseguido pelo Egito, aprisionado, começou a se fortalecer, crescer em número, a ponto dos egípcios começarem a temê-los e pressioná-los para enfraquecê-los. Mas Deus mandou Moisés, iria mandar Moisés, mas no nascimento de Moisés, o faraó, sabendo dessa profecia, mandou exterminar todas as crianças. Todas as crianças seriam exterminadas. No terceiro ponto, Satanás luta de novo para tentar impedir os caminhos que estavam sendo profetizados. Todas as crianças, só que a mãe de Moisés botou ele numa cesta e o lançou no rio para salvá-lo. Eu não posso criá-lo, senão eu vou perdê-lo, porque os egípcios vão matá-lo. Mas ele empurrou aquela cesta e foi achada por uma princesa egípcia. Essa princesa o criou dentro do castelo e deu-lhe estudo. Ele cresceu como um príncipe do Egito. E Satanás não conseguiu de novo. Mais tarde, Moisés soube da sua genealogia, da sua origem hebraica, começou a entender que aquela era a sua real família, e ele, como príncipe do Egito, como foi criado, começou a verificar as obras e matou um egípcio que maltratava um hebreu, e teve que fugir, porque ele não estava no controle, ele estava sozinho, ele não era, sem Deus ele não era capaz de fazer nada. Ali ele queria fazer, mas não era capaz. Mas quando ele vai para o deserto, ele passa 40 anos no deserto. Ali ele se casa, se aproxima da sua nova família, que tinha como Jesus Salvador, como Deus, como seu Senhor. Jesus não viria. E Deus o chama quando ele estava pronto para ser o Salvador do povo e retirar do Egito. Satanás perdeu mais uma vez. A genealogia continuava sendo seguida. O povo de Deus começava a ser fortalecido e dali sairia a destruição da parte da família real de Davi. 2 Reis 11, de 1 a 21. Bota aí, Davi, essa aí, vamos ler. 2 Reis 11, de 1 a 21. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acázias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filho do rei Jorão, irmã de Acázias, tomou a Joás, filho de Acázias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos que o matavam. Eu pus a ele e a sua alma na recâmara. Eu escondeu de Atalha, e assim não o mataram. E Josaba teve-o escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalha reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada, chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com ele um concerto, e o juramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vos haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e outra 1/3 parte estará à porta sul, e a outra 1/3 parte à porta de trás, aos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar.
Não vamos, é muita coisa, mas previa-se que Jesus viria da genealogia, o círculo estava se fechando. Jesus viria da genealogia de Davi. Se vocês lembrarem do cego Bartimeu, ele fala: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem já lembrou disso? Porque falava-se que era impetrado a profecia que ele viria pela genealogia de Davi, que veio através de José. E de novo, Deus, como vocês viram ali no início, Deus consegue frustrar de novo. E a última, o infanticídio de novo patrocinado por Herodes, foi outra tentativa. O próprio Jesus, quando estava prestes a nascer, Herodes mandou exterminar a todos. E nós vemos que de novo Satanás não pôde fazer nada. Nós vemos em cada momento, nós vemos Satanás tentando impedir, Satanás entendendo que iria ser derrotado. Aí nasce Jesus, ele passa 30 anos preparando o seu ministério, preparando para ser o Messias, se enquadrando em tudo que ele precisava se enquadrar e que Satanás tentou impedir desde a profetiza na queda do Éden. Ele foi tentando impedir, fazendo de tudo, mas nasceu. Passou 30 anos se preparando e teve 3 anos de ministério. Ao final desses 3 anos, ele morreu, implementando a segunda aliança. Expiação é quando o inocente paga pelo culpado. E isso, através dessa expiação, ele venceu Satanás. Mas isso já era previsto, porque já tinha aqui, ó, Gálatas 4:4, Davi. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Mateus, não, é muito grande. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual mandou fazer um bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele, aos poucos, em seu ministério, em 3 anos, ele foi vencendo o diabo, um a um, batalha por batalha, até chegar o dia da cruz do Calvário. A gente vai pensar assim que, como é que Deus morreu? Deus não morreu. A sua encarnação, Jesus, ele se fez carne para morrer. Mas nesses 3 dias que ele ficou até ser ressurreto, o seu espírito, como Deus, como filho de Deus, vagava. Nesse tempo ele foi ao Hades, ao Seol, onde todos aqueles, agora ele já tinha feito a expiação, ele já tinha vencido, ele já venceu a morte e Satanás. Através desse redentor, nós já tínhamos quem aceitava Jesus, já tinha o caminho para a salvação. Mas ele, entendendo isso, ele teve 3 dias para ser ressurreto. Ele morreu na sexta-feira e foi ressurreto no domingo. E ele vai ao Hades, que é o lugar temporário, como o paraíso. Não existe inferno, mas existe o Hades, o Seol, onde as pessoas que morreram com fé em Deus estavam separadas, não estavam no mesmo lugar. Era um lugar de condenação, não existia paraíso até aquele momento. Por que não existia paraíso? Jesus fala ao ladrão na cruz: até hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso passou a existir naquele momento, porque se não tinha como ter salvação sem Jesus, como ia ter paraíso? Naquele momento, o paraíso é inaugurado. E Jesus, entendendo que a partir daquele momento, todos teriam como ser salvos. Quando você morre hoje, crendo em Jesus, sendo fiel a Ele, você vai para o paraíso.
Mas e as pessoas que tinham morrido anteriormente, onde o paraíso não existia? Dessa forma, essas pessoas estavam separadas, à parte no Seol, no Hades, e ele vai lá, a palavra de Deus fala que ele vai pregar aos cativos. Para quem morreu condenado, ele só fala, não tem jeito. Mas aquelas pessoas que estavam ali, ele pregou, deu outra chance, e as pessoas foram resgatadas por Jesus. Essas pessoas foram levadas ao paraíso. Agora, mesmo aquelas pessoas no Antigo Testamento estavam separados, eles estão no paraíso, à espera do juízo, e nesse dia vão aos céus, em Cristo Jesus, onde aí sim não haverá choro e ranger de dentes. A partir desse momento, nós temos quem vai ser condenado, geralmente vai ser sacramentado no dia do juízo, estão no Hades ou Seol, e quem será salvo está no paraíso. Jesus já os resgatou, já não estão juntos, mas quem for condenado depois vai para o inferno com Satanás, e quem for salvo vai para a glória eterna com nosso Deus. Isso será depois do dia do juízo. Hoje, esses dois lugares, o inferno está lacrado, e o céu Deus habita, e os anjos do Senhor, mas ninguém dessa terra que morreu está lá. Deus agora completou o seu estratagema para nos salvar. Só que, como eu disse no início da pregação, Deus ganhou uma batalha? Ainda não. O que Deus fez? Deus venceu Satanás mais uma vez através do seu Filho. Através da expiação, como eu falei do filme, nós temos como ser salvos, porque o povo do Antigo Testamento estava no Seol separado, mas eles iam continuar lá, porque não tinha caminho para a salvação. Mas Jesus concluiu o que Deus falou em Gênesis 3,15, que a semente da mulher, tu ferirás tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Jesus pisou na serpente e venceu. Agora nós temos como ser salvo em Cristo Jesus, mas ainda não estamos, porque Satanás, em todos esses intentos, ele tentou fazer com que esse caminho não fosse aberto, mas foi por você, por mim. Agora Satanás vai em cima de nós, porque a verdadeira vitória que Deus quer aqui, Ele não pode fazer sozinho. A verdadeira vitória que Deus precisa é contigo, é com a tua escolha. É quando você aceita como Senhor e Salvador da tua vida, quando você entende que vai ser tentado, porque a tua carne, lá em Gálatas, fala que vai te chamar, vai gritar, mas conforme você se fortalece espiritualmente, Ele te fortalece contra essa luta, porque o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Mas Deus sabe que você vai pecar, contanto que você não escolha o pecado em detrimento a Ele, contanto que você não entenda que aquele pecado te afasta de Deus. Hoje eu comecei um estudo aqui de manhã. A gente terminou uma revista semana passada e eu já estava vendo essa pregação, e a revista, não encontrei a revista para começar a nova, vai começar na outra semana agora, porque eu não acabei o estudo. Quem depois quiser assistir, eu comecei um estudo sobre bênçãos e maldições. Toda maldição que existe nas pessoas foram quebras de alianças, são quebras de juramentos, foram traições. Você tem várias formas, mas a maioria das vezes são quebra de alianças. Deus fez a primeira aliança com Abraão e a segunda através de Jesus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você quebra isso, você pode estar trazendo maldições para dentro da tua vida, para dentro da tua casa.
quebra de juramentos. E tem pessoas que fazem isso com demônios, apresentam a eles. Essas pessoas precisam ser trazidas de volta, ser libertas, e Deus quer a tua vida, o teu testemunho para poder fazer isso. Várias formas nós estudamos e eu comecei a falar, se você quiser, depois de você eu não vou entrar aqui. Mas agora é a luta de Deus, está no estágio que você que vai ver a tua salvação. E Satanás vai sempre botar uma coisa a mais, como ele tentou atrapalhar, conseguiu a morte dos filhos de Abel, mas depois ele foi no dilúvio. Deus conseguiu o dilúvio porque ele corrompeu toda a humanidade. Aí ele tentou impedir a morte de Moisés, mas Deus achou uma saída. Acabou com tentar acabar com a genealogia de Davi. Depois ele tentou acabar com o próprio nascimento de Jesus. Ele foi cada vez ele vai lançar a vocês. Os caminhos que Satanás usa vão mudar, dependendo do que tu goste, dependendo do que te aflige, dependendo das suas necessidades. Mas Deus fala que amais a Deus sobre todas as coisas, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E hoje aqui na abertura, Davi, Romanos 8,35, o presbítero Alexandre estava falando, olha só, 35, que nos separará do amor de Cristo a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo, ou a espada. Satanás vai tentar isso tudo. 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, por amor de ti, por amor a Cristo, viramos alvos de Satanás. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Satanás abre guerra contra a tua vida, porque ele não quer ir sozinho. É a forma dele atingir o próprio Deus, que para ele é intocável. Então ele tenta atingir a sua própria criação, e Deus fez a sua parte. 37, mas em todas as coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Se nós não abandonarmos esse Deus que nos deu o caminho, se nós, mesmo vacilantes, mesmo errando, nos mantermos resilientes e nos fortalecemos espiritualmente, nós vamos ser salvos em Cristo Jesus. Olha só, o maior conflito da história, que começou lá em Gênesis, ainda perdura. E o foco disso tudo é a sua vida, a sua salvação. Todos nós teremos a vida eterna, mas aonde nós vamos estar neste período? Deus fez todas as coisas para o bem. 37, Davi não tira não. 37, por aquele que nos amou, que nos ama, que vai continuar nos amando. O 38, Davi, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Deus está ao nosso redor. O que nós precisamos é entender que esse é o único caminho, a única estrada que nos leva à salvação, que nos leva à vitória em Cristo Jesus. E Satanás ainda está lutando, porque o que vai falar no 12, Romanos 12, vai falar no final, numa parte de aí que habitam a terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quantas vezes nós somos apontados por falar as coisas de Deus? Quantas coisas, às vezes eu vejo, eu fico às vezes trabalhando para cá, saio com o pastor Carlinhos, ele fica evangelizando, aí as pessoas são, às vezes a gente tem que se controlar. Teve uma vez que o Marcelo, o filho dele tá vindo aqui agora, está lá em Sulacap, estava com uns amigos, com um amigo dele lá que foram para o monte junto. O cara começou a querer gritar com o pastor ficou assim, a gente não vê ele sendo
às vezes até com dificuldade para se defender. Isso não vê o pastor Carlos com força, às vezes, para poder ver uma pessoa que só tem coração. Aí a gente fica às vezes revoltado, meu Deus do céu, nossa cara, se eu tivesse lá um negócio, como é que o cara... Mas ali só tem carinho, só tem amor por almas. E Deus às vezes usa pessoas que nós conhecemos, às vezes que nós amamos, que estão desligadas para nos confrontar, para nos tirar da graça, para que nós perdamos a nossa salvação. Essa luta que está acontecendo está em sua reta final, porque quem estuda um pouco a palavra vai ver que nós estamos no princípio das dores, o que seria a parte da tribulação. No final dessa parte, onde virá o anticristo, os sinais estão aí evidentes, mas não adianta saber quando vai ser, porque a própria palavra fala que vai ser como o ladrão que rouba à noite. O ladrão não fala quando vem, senão você vai estar preparado. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, ou quando você vai morrer, ou eu, porque salvação, como Jesus foi lá no inferno e pregou aos cativos, mas lá não tinha, mas eles já estavam condenados, porque só os vivos podem conseguir a sua salvação. Depois da morte, tem a passagem do rico e Lázaro. O rico estava lá no inferno e vê Lázaro, que também morreu, mas estava no céu. E ele tenta falar: eu posso avisar minha família que o meu caminho que eu seguia estava errado, eu já estou condenado, mas às vezes é a salvação para minha família. Não, não pode. Não tem mais chance, não tem mais jeito. É fogo no inferno, é condenação. Enquanto tem vida, tem salvação. Satanás sabe disso, e quando nós vamos morrer, nós não sabemos qual a nossa idade hoje. Às vezes são crianças que são vitimadas. Quando nós somos saudáveis, nós temos tentando perdurar aqui nessa terra, fazer a vontade de Deus, nos batalhar pela nossa salvação, porque de uma hora para outra, a palavra de Deus é: aquele que está de pé, vigie para que não caia. De uma hora para outra nós podemos perder essa salvação. Então a batalha é diária, todos os dias, todos os minutos, porque ele vai tentar nos estragar. Ele quer a tua queda, ele quer a tua condenação. Então nós não sabemos quando. Jesus pode demorar mais um pouquinho? Pode, mas nós podemos morrer. Se nós morrermos, só vamos acordar no juízo, porque quando acabar a parte de tribulação, fala a palavra de Deus que todos que foram mortos vão ser ressurretos, não no corpo igual, amém, mas não no mesmo corpo, porque aquele corpo já era, no corpo glorificado. As pessoas que estão vivas nesse momento também vão ter seu corpo mudado, porque ninguém sobe aos céus com o corpo que nós temos hoje. Ali o Espírito, essas pessoas que morreram em Jesus, morreram com Deus, estão no paraíso, vão ser ressurretos, vão ascender, vão ser arrebatados, e o Espírito Santo vai com eles. Não vai ter mais o Espírito que hoje habita em nós, que inspirou a palavra, que nos liga a Deus, que nos leva ao arrependimento, que nos induz à oração, que nos liga à nossa espiritualidade, à nossa interface com o próprio Deus. Esse Espírito subirá com a igreja. Não tem mais como. Se as pessoas chegaram e tiveram dificuldades, enquanto tudo estava, os grandes homens de Deus estavam aqui, a igreja estava trabalhando para a salvação de todos, o Espírito habitava em cada um e os induzia ao arrependimento. Agora não tem mais, nesse momento não vai mais ter. E começará a grande tribulação. Durante 7 anos o anticristo irá governar, e durante 7 anos todos os que notaram que a igreja sumiu, que isso vai ser visto, serão perseguidos, serão marcados e serão forçados a renegar a Deus, e muitas vezes terão que pagar com a própria morte, com a própria vida, para tentar ainda ter a sua salvação. E nós não podemos saber como isso vai acontecer, se estivermos aqui, quando vai ser, se nós vamos estar vivos ou já condenados. Então entenda, todo o tempo, toda a tua vida,
Todas as coisas cooperam, Romanos 8, 28, mas todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. A tua chance de salvação, a da tua família, que você foi chamado para trazer a palavra, para ser canal de bênção, que você quer salva. Aquele irmão, aquele parente, aquele amigo que está no caminho, é uma boa pessoa, mas não tem consciência, o teu testemunho, a tua palavra, o milagre que é rotineiro naquele que vive e segue as palavras de Deus. Aquilo vai dar a força para essa pessoa entender: eu não entendi nada. Porque quando você hoje entra por essa igreja, lá fora, essa rua aqui mesmo, quem não conhece, lá vai eles, a gente está aqui na nossa cervejinha, tão bom. O que eles veem lá naquela igreja? Satanás, ele vai te enfraquecer, vai tentar te enfraquecer de várias formas. E você tem que estar preparado para isso, porque não é fácil. Mas o prêmio para isso vale a pena. A tua salvação vale qualquer coisa. Até mesmo quando a tua própria parentela ou o teu amigo quer te tragar, não vá. Às vezes a pessoa que tu ama, tu acha que tu vai para o erro com ele para depois trazer. Não vá. Não vá. Não dê a tua salvação pela de ninguém, mas traga, venha, tente buscar. Agora não vá ao pecado para trazer ninguém. O caminho não é esse, porque de lá você pode não conseguir voltar. Não é esse. Entenda que você é separado por Deus. Você, João 3,16 vai falar que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha na vida eterna. Não existe predestinação. Existe aquele que Deus preparou e escolheu a Deus. Não é Deus que escolhe cada um que vai ser salvo, são as pessoas que têm que escolher a Deus. Se você fez isso, se você está com a sua vida voltada para isso, já sente o manifestar. Porque quem não sente isso, quem não tem intimidade com Deus, não vai entender. As tuas palavras não vão ter significados, mas a tua vida vai. O teu testemunho, o milagre que para você começa a ser normal. Porque quem segue a Deus, quem busca a Deus, tem um louvor. Eu já até louvei esse louvor aqui. Para o homem de Deus, milagre é rotina. As coisas vão acontecendo. E o milagre faz parte desse Deus que você segue hoje. Mas que conta contigo para ganhar esse conflito. Porque ele quer a humanidade. Esse Satanás, esse diabo, essa serpente, conseguiu tragar 1/3 dos anjos do Senhor. Olha, nós e as pessoas que nós amamos, para nós entendermos como é complicado, não temos como ver Deus face a face, mas os anjos têm. Eles eram seres, os anjos do Senhor são seres celestiais. E Satanás conseguiu tirar 1/3 deles. Quanto mais a nós, que a nossa fé vê do que nós não podemos comprar. Nós temos certeza do que nós não vemos, mas é um dom de Deus. Se fortalece, busque, estude, cresça. Porque se você não crescer na presença de Deus, você vira presa fácil de Satanás. Uma hora ou outra, por falta de conhecimento. Quantas igrejas aí viraram seitas? Porque as pessoas com boa fé sentam nos bancos das igrejas, mas quem está no altar ensina de forma errada ao seu bem querer. A palavra de Deus fala no capítulo 22 do Apocalipse, lá na última página da Bíblia. Bota lá, Davi. Capítulo
22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem o Senhor. Não fique impune. Mas como a outra coisa que eu falei aqui de manhã, sobre a pena de morte, ela não termina em nenhum país que aceitou a pena de morte. A criminalidade, ela diminuiu. A pena de morte, ela não pune o crime, ela pune o criminoso. Sabe por quê? Porque a pessoa sempre acha que é esperto e não vai ser pego. Jeremias, o profeta chorão, ele chorava e reclamava porque o povo se afastava de Deus e Deus não fazia nada prontamente contra aquele problema. Porque Deus era longâmino e continua sendo. O teu pecado é visto, é anotado. Deus sabe os teus caminhos, sabe onde você transgride, onde você é fiel. Deus sabe quando você pega, Ele olha o seu coração e sabe por quê. Ele sabe como você está orando no momento da oração, no momento do pecado. Ele conhece o teu coração. E no hora certo Ele vai agir. Mas como o que eu falei da pena de morte, o que faz o crime diminuir não é a pena de morte, é a falta de impunidade. Quando a pessoa acha que ele vai conseguir fazer o errado e não vai sofrer consequências, quando ele entende que nada vai acontecer com ele, não vai ter castigo, ele vai ganhar, vai se dar bem e vai ficar por isso mesmo. Em países que isso acontece, a criminalidade pode ter pena de morte, mas a criminalidade, ela vira as tabelas. Você não precisa da pena de morte, porque a vida não pertence nem a nós, nem a nossa própria, pertence a Deus. Mas se você punir os criminosos, prende, processa, a pena tantos anos, vai cumprir, isso para de acontecer. E entenda por que eu trouxe esse exemplo. Tem um monte de gente aí servindo a Satanás. Tu passa nos cemitérios, vários sacrifícios ainda são feitos a demônios, esses mesmos anjos caídos, várias pessoas tentando atingir os servos de Deus, mas isso não está passando por impune. Deus está vendo, estão sendo feitos. São tribulações necessárias para que você saiba a diferença, entenda e aceite Jesus como Senhor e Salvador, e se persevere, seja resiliente, perseverante na presença de Deus. Senão Satanás vai vencer. Você não precisa fazer pacto com Satanás, porque ele não quer nem que você acredite que ele exista. Se você achar que Satanás não existe, para ele é até bom. Ele só quer que você não sirva a Deus como deve servir. Ele só quer que você não seja fiel a Deus, e ele vai ganhar do próprio Deus, porque a tua condenação é a derrota de Deus, porque ele não se arrependeu da criação, mas se decepciona conosco em muitos momentos. Vamos entender isso. E cada vez que nós somos tentados, cada vez que somos confrontados, entenda que Satanás está tentando nos tirar do sério em tantos momentos. Isso já era previsto, mas ele já está condenado e nós não. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de